Nesse mês de setembro de 2020, a V4 Company completa 3 anos do início do nosso modelo de franquia. Nessa jornada a gente aprendeu bastante coisa e agora a gente vai compartilhar a verdade nua e crua sobre esse assunto. A ideia aqui é compartilhar o que deu certo, o que deu errado, para você que está interessado em talvez tornar um franqueado ou talvez tornar-se uma franqueadora. Tem alguns desafios que a gente pode compartilhar um pouco dessa experiência desses 3 anos, criando um modelo original, totalmente novo no Brasil, no nosso sistema. A gente nunca viu nada igual e a gente aprendeu várias coisas. O primeiro ponto, como o quadro diz, verdade nua e crua, é compartilhar a verdade nua e crua. Nem tudo são flores, a gente teve vários erros, vários aprendizados, né? O modelo começou como uma hipótese, ou seja, a gente fez um piloto, vendeu 5 unidades franqueadas por R$3 mil e testou. Fez o treinamento, o nosso processo integratório da maneira mais simples e à distância e barata e eficiente e depois atribuiu aos nossos clientes, faz parte do nosso sistema, para ver que resultado o franqueado entregaria. E lá a gente teve a primeira surpresa que foi bem positiva em relação ao que a gente conseguiu entregar internamente, né? Exatamente, porque a premissa do modelo de franquia é a gente buscar uma escalabilidade que a empresa não vai atingir de outro modelo. E foi esse o ponto-chave, né? Na própria implementação do modelo, eu já disse isso várias vezes, né, de que eu fui 100% contra, o Denner era 100% a favor e a gente se encontrou no meio. A partir desse modelo da atribuição do cliente para um profissional que já vinha desse mercado de comunicação, abraçando a nossa maneira de prestar serviço, a gente teve uma aceitação muito boa. Inclusive, o colega que você vê em outros conteúdos aqui, Gabriel Robiati, foi um dos primeiros franqueados que entraram nessa faixa dos 5 primeiros do teste e não houve mistério. A gente vendeu, era um teste, era algo a ser provado e de fato foi provado. E os primeiros desafios que ficaram claros era: a franqueadora tem uma responsabilidade muito fundamental na maturação dessa equipe que vai levar a tua marca, que vai estar de alguma maneira também sobre a tua responsabilidade. E esse acho que foi o nosso primeiro grande desafio de encontrar um modelo de integração adequado. No nosso modelo teste ele foi super simples, foi 100% remoto, e a gente logo percebeu que isso não era suficiente e que implementar uma etapa presencial era a chave para que a gente pudesse vender e treinar essas unidades, essas pessoas, em aspectos que muitas vezes na dinâmica remota é mais difícil. São aspectos culturais, né, Denner? O processo de treinamento e integração do franqueado em todos os modelos de franquia, ele é game changer, ele faz toda a diferença. No nosso caso, parecia que no começo um dos primeiros desafios seria a atribuição de clientes ao franqueado, que no nosso modelo, um dos aspectos que torna ele bem original é que o nosso franqueado não precisa vender, quem vende é a gente. Então a gente teve que construir e ampliar a nossa máquina de vendas para garantir demanda para os franqueados e manejar a qualidade da entrega e ter triggers, né, do que vai fazer eu passar mais clientes ou remover clientes desse franqueado. Esse não foi um desafio, a gente já era bom em vendas, né, o nosso core é vender, então a gente sempre fez muito bem isso para nós mesmos e continuamos fazendo. O desafio foi começar a se desenvolver como uma empresa de educação junto a esse processo. Então a gente teve vários ajustes e pivotagens no modelo de integração para conseguir gerar um modelo de hoje que é bem diferente do primeiro. Hoje eu até falei brevemente no Instagram, hoje o franqueado passa por 2 meses de integração com o nosso curso em Indústria do Marketing. 3 dias por semana, durante esses 2 meses, tem uma call de 1h30, no qual a gente aborda os aspectos daquela semana que ele está acompanhando no curso. E desde o D0 tem um sócio executivo franqueado. Dos 5 melhores, dos 100 e poucos que a gente tem hoje, os 5 melhores acompanham como orientadores. Então a gente divide a turma ali de mais ou menos 40 candidatos à franquia e eles são orientadores, então eles ficam orientando todos os 2 meses. Ao final, essa turma toda vem aqui presencialmente, passa por 3 dias de integração presencial, aonde a gente finaliza com uma apresentação num TCC, um trabalho de conclusão do curso desses candidatos a franqueado, e aí os franqueados que foram orientadores formam uma banca de avaliação para dar o aval se esse candidato a franqueado está apto ou não a se tornar, de fato, um sócio executivo franqueado, que essa é uma diferença, né, Daniel? Que a gente demorou 1 ano e meio para criar um modelo de pré-contrato de franquia, que até então a gente não sabia nem que existia e foi se ligar nisso depois de 1 ano e meio. De fato, quando a gente implementa o modelo e começou a provar, basicamente quem aceitava entrar nesse barco comigo e remar junto era franqueado. E a gente começou a perceber que era fundamental a gente ter um processo avaliativo. A gente inseriu, no meio da jornada, como o Denner comentou, um pré-contrato de franquia até chegar no modelo mais maduro, que hoje é um contrato preliminar de treinamento e outras providências, sendo pré-requisito para implementação do contrato de franquia empresarial. Isso colabora demais para que a gente aumente a qualidade das equipes que atuam sobre a nossa marca e com a base. E um desafio que aconteceu nessa jornada toda é justamente
a mudança dos aspectos fundamentais que fazem uma empresa ser franquia. E nesse caminho a V4 cresceu bastante nessa jornada e naturalmente coisas mudaram. E um grande desafio é que quando a gente muda aspectos dos pilares do modelo de franquia e do sistema de gestão, a gente vai ter um desafio com os colegas que entraram antes daquele modelo. E para todo mundo, o processo de transformação, ele é um processo doloroso. E isso se torna um grande ruído na relação com a base. Então, reiterando, hoje, para o cara querer, se ele quer se tornar franqueado, ele precisa comprar esse pré-contrato de franquia. Então ele não é franqueado, ele passa por toda essa integração que a gente descreveu, e se ele passa, é aprovado na banca final, aí ele pode se tornar franqueado e ele paga o dobro do que ele investiu, né? Hoje ele investe ali cerca de 10 a 20 mil no pré-treinamento e depois mais 20 mil para vir se tornar um franqueado. De fato, quando ele aprova. Então cerca de 30 a 40% da turma não passa no processo integratório. Isso nos garante que a hora que for cair o cliente na mão dessa unidade, o trabalho tem uma qualidade, né, um mínimo padrão de qualidade aceitável ali para ele poder se desenvolver junto com a gente. Então isso foi game changer. E aí, como o Daniel falou, teve várias pessoas que entraram em outros momentos do negócio, não estava nesse nível de profissionalismo, e a gente teve que lidar, adaptar, excluir muitas vezes, né, demitir ou fazer um distrato, ou se franquear também não se adequou mais ao sistema, ao modelo que ele foi desenvolvido. Isso faz parte do modelo, né? Todos os modelos de franquias têm isso. O grande lance é a gente estar sempre desenvolvendo para ele ser melhor para os indivíduos e para os clientes. Só assim o negócio vai ser bem feito. Uma preocupação grande que a gente sempre teve foi não se tornar um vendedor de franquia. Então a gente sempre teve um stop, assim, o máximo de franquias que a gente poderia vender para garantir que não haveria um overbooking, vamos dizer assim, tivesse muitos franqueados para menos clientes. Então a gente sempre cresceu nosso time de assessoria e suporte à assessoria. A gente fala que é o grande parte do nosso negócio e a franquia está ali aos poucos para aumentar num certo nível sem prejudicar o tamanho da rede. E isso vem dando bastante certo e levando a gente ao nível que a gente está hoje. Justamente, isso foi algo que foi desde o D0 tido como muita atenção e de fato garantiu a sustentabilidade do modelo. Hoje a V4 Company está muito mais próxima do que é um marketplace, onde aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no nosso centro de serviço compartilhado, a gente consegue dar uma atenção de suporte às unidades que existem, a aquisição de novos clientes, suporte de back-office e outras questões. E várias premissas desse modelo mudaram, como a gente já falou, e um dos aspectos era justamente a visão de que o franqueado não teria, no nosso cenário, o interesse de buscar clientes, já que a gente tinha isso como um potencial. E por mais que isso sempre foi um potencial e segue sendo, né? A gente percebe que é fundamental implementar dinâmicas políticas, seja lá como a gente vai titular isso, para que o franqueado também tenha controle da taxa de crescimento da unidade dele. Porque eu limitar por uma política comercial unilateral da unidade matriz pode desempoderar o meu franqueado. E o grande lance do sistema de franquia e do nosso modelo de governança é empoderar todo mundo. É empoderar, e de fato, assim, a base é o maior ativo da V4 Company. E a gente sempre, aqui a gente está discutindo a verdade nua e crua e está levantando os aspectos que até agora são negativos, a gente já vai chegar nos pontos bons, que é o que a gente deixa para depois sempre. E um aspecto que, se você, como empresa, né, se a sua empresa, não, eu vou franquear, esse é o caminho que eu vou seguir, você tem que ter em mente de que esses aspectos que a gente discutiu são chaves, o sistema vai mudar, vai gerar atrito, por mais que tu tenha 50 super felizes para um colega infeliz, esse colega infeliz vai tomar grande parte do teu esforço, tanto para entender qual é o caminho de resolução e, de fato, na boa intenção, que é a premissa que a gente toma, que tu, na tua empresa, vai querer franquear na boa intenção, sem querer passar a perna nos teus franqueados, ou como o Denner falou, ser uma empresa vendedora de franquias, que isso existe bastante no mercado, certamente tu vai te preocupar com os pontos negativos percebidos por aquela pessoa. Mesmo que tenham 50, 70 que estão absolutamente felizes com o modelo. Isso é um desafio para sempre dentro do que a gente tem vislumbrado. Outro grande desafio que a gente enfrentou e um dos erros que a gente está construindo um modelo diferente agora, adaptando, é que como a gente era uma micro franquia, ou seja, o primeiro modelo era 3, 4 mil reais de investimento, qualquer um com cartão de crédito podia se tornar um franqueado, criou um problema que foi muitas pessoas com uma personalidade ou com uma mentalidade de estarem comprando um emprego. E isso a gente achou que seria benéfico para o nosso sistema, mas depois a gente viu que não, que a gente precisava de franqueados tão empresários quanto nós, que quisessem crescer tanto com a gente, que isso geraria um resultado maior para o cliente. Ele conseguia, por exemplo, liderar outras pessoas, que é um dos grandes desafios do nosso modelo de prestação de serviço. Ele precisa liderar bem
bem. Então, pessoa com essa mentalidade mais de empregado comprando emprego não iria conseguir treinar, liderar e correr os riscos que precisava correr para crescer o negócio, versus outros franqueados que se destacaram muito bem nesse aspecto. Então, a gente mudou esse modelo. Hoje, o franqueado precisa investir um grande valor inicial, um valor bem maior, pelo menos 40 mil reais, e alocar pelo menos um time base, um escritório para começar a atuar. Não tem mais o modelo home-based que a gente tinha antes para atuar em casa. Ainda existe um modelo semelhante a esse, mas é de um modelo associado, que a gente chama. Então, para aquele cara que quer um emprego, não quer correr o risco do modelo de ser um empresário mesmo, ele pode ainda fazer o nosso sistema de treinamento e entrar como sócio de uma unidade ativa. Assim, o nosso modelo dá mais atenção para quem cresce, o royalty justifica o suporte que a gente precisa entregar para o franqueado e o modelo funciona de uma maneira mais adequada. E se tu tá pensando, porra, mas na minha empresa talvez não é adequado esse cenário mais tradicional de franquias, em que o cara já implementa uma equipe que já vem com um grande comprometimento. E aí a questão é que não tem certo e errado. No momento inicial da V4, era correto a gente ter aquele modelo, porque era o modelo que a gente dominava. Conforme a maturação do sistema cresce, o modelo que a gente domina é do modelo mais maduro. E o nosso desafio é fazer as mudanças que o Denner colocou aqui, assim como fazer que hoje as nossas unidades que faturam 1,5, 2 milhões, 2 milhões e pouco no ano, elas também entraram lá pagando, com uma pessoa pagando 3 mil reais ou um valor, 10 mil, um indicador próximo a isso. E essas pessoas evoluíram, mas essa não é uma premissa que dá para se aplicar a 100% da base. E essas mudanças é de responsabilidade do franqueador, porque se tu não muda, tu morre. Dois outros destaques interessantes é que como a gente sempre se preocupou muito em fazer o franqueado ser um sócio, a gente sempre chama de sócio executivo, né? Tem esse problema em algumas franquias também do franqueador, tratar o franqueado não como um sócio, mas como um colaborador. Cenário hierárquico muito distante. A gente criou um modelo, por exemplo, de tornar os melhores franqueados equity partners sócios da matriz como a gente. Então a gente teve 2 franqueados que já se tornaram sócios aqui e a gente espera que muitos ainda se tornem ao longo do tempo. Esse é um grande lance. E um outro fenômeno muito interessante que a gente aprendeu e vivenciou nesses anos e provavelmente vai vivenciar aí com mais força é o que se chama num cenário de marketplaces, né, de redes, de network effect, que é o quê? O negócio, a própria rede, ela começa a levar o negócio para um nível que o negócio não tinha planejado pelo efeito de rede. Então, por exemplo, a gente tinha feito um negócio pensando no franqueado faturar 300, 500 mil no ano. E aí, com o tempo passou, os franqueados começaram a faturar 1 milhão, 2 milhões no ano. E hoje a gente já tem forecast, uma previsão que até final do ano que vem, que a gente pode gravar um pedaço de micro ano em setembro do ano que vem, para atualizar vocês disso, a gente deve ter unidades faturando 10 milhões por ano, ou seja, com um MRR na casa de 1 milhão. Algo que a gente não poderia ter feito, não por causa de uma incompetência do nosso modelo anterior. Ou pela falta de visão. Ou pela falta de visão, mas por causa que isso só é possível no Network Effect. O nosso franqueado, nós talvez não conseguíssemos chegar nesse nível que hoje vários franqueados devem chegar nos próximos 12 a 24 meses, por causa do efeito de rede. A nossa verba de mídia compartilhada, por exemplo, é 1 milhão e 300 mil reais de mídia no último quarto desse ano. Nenhuma empresa do nosso setor investe o que a gente investe. Nenhum franqueado seria capaz de investir esse valor. Só é possível porque virou um sistema de rede que aí cria esse efeito e aí tem vários outros benefícios, como eles próprios se ajudarem. Às vezes tem um problema com um cliente numa unidade que ele não gosta do franqueado, do executivo que está atendendo ele, eu posso migrar ele para outro, esse cara não se prejudica, ele quer mais o benefício da rede. Às vezes um grupo de franqueados estão fazendo um grande case com uma grande rede e por causa desse grande case a gente vai pegar outra que vai atender outro franqueado e esse cara cresce porque o cara fez o negócio certo. Então tem várias coisas assim que são bem encantadoras e satisfatórias para nós aí, que nos faz crer que isso virou um grande case, o modelo V4 de crescimento, que é um modelo bem original. Exatamente, e a gente, assim, tem muitos mais pontos positivos. Ainda ontem a gente conversava, na data de gravação do vídeo, que envolvidos no processo de treinamento, eu estava comentando como hoje nós temos marqueteiros muito melhores do que eu e Denner jamais fomos, né? E você, se é uma empresa, se você tem a empresa e vislumbra esse cenário de franquear o teu modelo, saiba que tu só vai estar responsabilizado por atividades das quais tu ainda não tem o conhecimento para exercer. E isso é um mindset muito importante que o franqueador tem que entender que eu não vou mais ser no nosso caso, a gente não vai mais ser um marqueteiro, prestador de serviço. Agora eu vou ser um coordenador de rede, agora eu vou ser CEO de uma empresa que tem 2, 3 centenas de pessoas que vestem a mesma camisa. E isso, dos colegas da unidade matriz, da empresa fundamental, vai exigir um processo de transformação intenso que, se não for atendido,
vai matar o sistema. Para encerrar, um dos grandes pontos que eu acho que foi um lance que nos orgulha e faz o nosso modelo ser super eficiente é a questão da olicracia que se cria no sistema de franquia. Porque normalmente a gente é muito contra o modelo de hierarquia. Um sistema de franquia, naturalmente, ele se torna uma empresa, por exemplo, a V4 hoje tem mais de 100 franqueados. Então a gente é uma empresa com 100 CEOs, com 100 donos do negócio. Então tem 100 pessoas pensando no futuro do crescimento desse negócio. Isso cria uma grande eficiência, porque é uma empresa com mais de 300 pessoas, na casa de 400 e poucas pessoas, só que não são 400 pessoas na linha de comando de um indivíduo. São, trocentas startups na prática, são vários esquadrões que a gente fala, né? Vários squads de 6, 3, 4, 12, 20, 3, 4, 8 e espalhados pelo Brasil que criam um efeito muito foda, muito interessante, que tem vários princípios de mercado aí que fazem esse modelo ser mais eficiente. Em linhas gerais, esse é só o começo, a gente tem aí uma meta para o final da década para a V4, né, buscar o nosso IPO no longo desses próximos 10 anos e você com certeza está vendo a gente fazer história, criando um modelo de crescimento V4 nunca antes visto na história do capitalismo. E se você quer fazer parte dessa história, se você se identifica com os aspectos e com o que a gente vem construindo até agora, entra em v4company.com, procura tanto na solução para a tua empresa, sobre como os nossos times podem trazer valor e gerar valor, implementar o processo de venda para o teu negócio. E se você é esse profissional da comunicação, entende o nosso modelo de franquia, entende como isso pode fazer sentido para ti. Todos os nossos colegas da frente de atendimento vão buscar atenção ativamente com você e vão solucionar suas dúvidas. E para os outros discussões, o espaço de comentários aqui é uma belíssima oportunidade da gente trocar ideia. Tanto se você quiser se tornar um franqueado, quanto quiser se tornar um cliente atendido pelo nosso sistema, você vai ter a oportunidade de conversar com os nossos franqueados, tanto ativos quanto inativos, para ver os pontos negativos e positivos, que é algo que faz parte da nossa cultura, a radical transparência, para poder tomar a melhor decisão se faz sentido ou não esse modelo para ti, que com certeza não é para qualquer um. Isso é algo que a gente sempre reitera. Então, por fim, é importante falar, né, agradecer a todos os investidores, todos os sócios executivos franqueados da V4 Company que confiaram em nós nesses últimos 3 anos. Pode ter certeza que é só o começo, a gente está olhando aí muito à frente, como você sabe, nos próximos 10, 15, 20 anos, do que a gente vai fazer para transformar o universo de marketing digital do mundo. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.